Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, irmãs, é uma alegria podermos começar mais um cerco de Jericó, é uma alegria podermos estar juntos rezando essa Santa Missa. Mas maior alegria ainda é poder escutar a palavra de Deus e desejar que os frutos dessa mesma palavra aconteçam na nossa vida. Olha o caminho que São Paulo hoje dizia aos Colossenses. Eu fico feliz, dizia ele, de receber essas notícias, da vontade e da sabedoria de Deus em vossas vidas, do discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor. Eu estou lendo novamente, presta atenção, você já escutou. Para ser agradável em tudo, deveis produzir frutos. Quem aqui quer produzir frutos? Eu quero ver frutos na minha vida humana, na minha vida espiritual. Você não quer? A gente deseja plantar para colher, não é verdade? Quem semeia, espera receber algo. E na vida espiritual é assim, o que se lança, se recolhe, são os frutos do Espírito. E a palavra vai dizendo assim, segundo São Paulo: animados de muita força. O primeiro fruto que São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, diante do experimento do conhecimento de Deus, da luz do Espírito Santo, é uma pessoa que vai sendo animado pela força que vem de Deus. Ânima, ter ânimo. Hoje em dia a gente escuta muito, né? Padre, eu estou sem ânimo. Eu estou sem vontade, não tem querer. A palavra ânimo, de ânima, de alma. Por que estamos desanimados? Já parou para pensar? Qual é a causa do teu desânimo? Qual é a causa desse movimento que às vezes está entrando, né? São muitas pessoas desanimadas, sem força. Olhamos para as crianças, né? Elas têm ânimo de ficar na frente de um computador ou de um videogame, mas convida elas para brincar, não tem ânimo, parece que não tem alegria de correr, de brincar, jogar bola. Falta de ânimo. Olha o tanto de gente que está cabisbaixo, não tem vontade de erguer a cabeça, levantar a cabeça. São Paulo vai dizendo que o conhecimento de Deus, essa obra, sermos animados com força, continua dizendo, pelo poder de sua glória. O poder da glória de Deus, se a gente for pensar, é a própria graça derramada em nós e sobre nós, derramada em nossas vidas. E aí continua o caminho. Quem é animado experimenta o poder, experimenta também um crescimento de paciência. Será que é para nós essa palavra hoje? Aquele que é animado pela graça de Deus vai crescendo também na paciência. Nós precisamos crescer na paciência, de aprender a esperar as coisas de Deus, o tempo de Deus, mas aprender a esperar a vida. Esses dias, quem teve a oportunidade de estar na jornada, uma das palestrantes da Jornada da Família, a Jéssica, ela dizia assim, aos meus, sabedoria dessa mãe, aos meus filhos eu não dou tudo, eles precisam aprender a esperar, porque senão eles não vão aprender a esperar Deus, esperar a vida, esperar os acontecimentos. E nós precisamos crescer na paciência, crescer na constância. E eu queria chamar a nossa atenção para essa constância, porque a constância nada mais é do que a vida virtuosa, as virtudes colocadas em prática.
é começar e terminar alguma coisa. É começar e dar continuidade aos projetos. Nós começamos muitas coisas, mas nem sempre terminamos. Tem gente que faz promessas e fazem promessas que não são possíveis de serem cumpridas. Nós precisamos aprender a fazer propósitos de vida, propósitos diários. O mês de setembro na igreja, sobretudo do Brasil, nós temos alegria, né, de poder dizer que é o mês da Bíblia, o mês da palavra. Mas agora há pouco eu ficava pensando, para que a gente precisa ter o mês da palavra? Sendo que todos os dias essa palavra me alimenta. Por que eu tenho que fazer um mês, dizer, esse é o mês da palavra, vamos ler a palavra? Não, vamos ler a palavra todo. Isso é constância. Isso é constância. A constância acontece quando torna-se diário na minha vida. A constância acontece quando isso se torna um hábito. E um hábito que a gente adquire e torna-se de fato graça na nossa vida humana, na nossa vida espiritual, no nosso caminho com Deus. Avalie a você mesmo, como está a sua vida de constância, propósitos, intenções que você faz. A gente costuma avaliar um pouco, a gente precisa se avaliar para pensar a nossa vida, é ou não é verdade? E a gente às vezes também avalia a nossa missão aqui em casa. E a gente sempre tem uma impressão que, graças a Deus, ela tem mudado um pouco esse ano. Mas é fato. Não, o primeiro cerco do mês eu vou fazer e vou fazer todos. Não, esse ano eu faço todos. E aí o rincão enche. Aí da fevereiro começa, né? Muita gente já não lembra mais daquele propósito. Que bom que você está aqui. Alguns fizeram esse compromisso. Quem fez esse compromisso de rezar todo mês, esse ano? Olha que coisa bonita. Quem chegou no meio do tempo e de repente percebeu, eu estou precisando e eu estou aqui? Quem está vindo hoje pela primeira vez para começar um cerco de Jericó? Levanta alto para me contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foi onde os meus olhos colocaram. 19, 20. Olha aí que coisa boa. Nós estamos sempre começando, e isso é bom. Por quê? Porque o seu testemunho, presta atenção, meu irmão, o teu testemunho de constância vai provocando outras pessoas a quererem viver a mesma graça, a quererem experimentar da mesma bênção. O maior de todos os testemunhos não são as palavras, é a vida. E é onde nós que vamos buscando viver, vamos buscando encontrar, sem dizer nada, passamos a ser anunciadores, evangelizadores. O fim do texto do Evangelho nos provoca a seguirmos Jesus, porque essa foi o fim desse milagre. Mas para quem não participou e não leu o texto de ontem da Escritura, ontem a gente tem Jesus em Cafarnaum, anteontem ele expulsou um demônio, ontem ele curou a sogra de Pedro e fez um monte de milagre na porta da cidade. Esse é Jesus que começou seu ministério e ele começou com força total. Ao ponto de que o que ele fez na sinagoga foi o suficiente de chamar a atenção de uma cidadezinha inteira. Tá certo que Cafarnaum era uma cidade grande para aquele tempo, mas nós não tínhamos mídia que você coloca, venha para tal lugar, faça isso, reze com Frei Gilson, né? Não é assim. Cafarnaum tinha o quê? Uma sinagoga, um mercado. E quem estava na sinagoga foi para o mercado e começou a falar, Jesus, Jesus, Jesus. E ele começou o dia na sinagoga,
No meio do dia ele foi almoçar, que ele estava com fome, na casa de Pedro. E lá ele curou a sogra porque ela estava doente. No fim do dia ele já estava na porta da cidade, a notícia já tinha espalhado. E ele não reteve a graça. Quando não foi no outro dia, olha o que acontece. Ele está lá na beirada da margem do lago, da Galileia, e a multidão chega. Chegam por quê? Querem ser curadas. Chegam, diz a palavra, porque querem ouvir a palavra de Deus. Reconhecem nele um profeta. O povo ainda não tinha o entendimento de que ele era o Filho de Deus, mas reconhecem nele um profeta. Porque somente um profeta expulsava o demônio, somente um profeta realizava milagres daquele jeito. Ele era diferenciado. E esse entendimento começa ali a crescer. O que Jesus faz? Sobe na barca, pede para afastar um pouco. Jesus utilizou do recurso da natureza e do vento para que a sua voz chegasse a todos. No tempo de Jesus não tinha microfone, imagina. Não consigo, né? Quem está lá atrás não ouve minha voz natural. Jesus se utilizou daquele recurso e ele pregou. E depois de pregar, ele começa um diálogo com o dono do barco, que ele já conhecia, porque ele tinha estado na casa dele. Ele tinha feito uma refeição na casa dele. E ele, nesse diálogo, ele pede para ele lançar a rede em águas mais profundas. Só que eu queria chamar a atenção para o versículo 2. Jesus viu 2 barcas paradas. Os pescadores lavavam as redes. Em outro texto vai dizer consertavam as redes. Lendo hoje uma explicação de São João Crisóstomo, ele dizia, eles eram tão pobres que tinham que consertar. Mas porque não tinham nada, foram capazes de deixar o que tinham por causa do tudo. Esse foi o entendimento de São João Crisóstomo. Deixa eu repetir, porque eles não tinham nada para se apegar por serem pobres. E essa pobreza, e eu queria tomar agora esse entendimento. Em que nós estamos nos apegando que nos impede de ouvir a palavra de Deus? Em que nós estamos segurados que nos impede muitas vezes de dar consentimento à palavra de Deus? O que nós estamos agarrando? Porque às vezes nós estamos agarrando em coisas, pessoas, circunstâncias, traumas da nossa vida, por que não dizer que tem gente que não abre mão do ressentimento guardado. Às vezes nós estamos tão apegados a situações que na hora que ele passa, a gente não consegue se desprender para ouvir e depois seguir. E é bonita a palavra, porque não diz que eles terminaram de consertar as redes. Eles estavam lavando, um processo artesanal de pescaria, lançou a noite inteira, as redes se rasgaram, às vezes é galho, às vezes é tronco, sei lá o que, rasgou, precisa emendar. E eu sempre paro diante desse versículo, porque para mim, pessoalmente, eu não sei, eu não estava lá, mas a impressão que eu tenho ao ler, que o maior milagre é pescar com rede rasgada. Para mim o maior milagre é pescar com rede rasgada. E ali aconteceu um milagre. E diante do milagre, Pedro reconhece em Jesus, de fato, um profeta. Pedro reconhece em Jesus alguém em quem ele escolhe seguir. Alguém que escolhe andar, mas ao mesmo tempo ele foi escolhido. É bonito isso. De agora em diante serás pescador de homens. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos às vezes virar a chave. Nós precisamos às vezes ouvir e fazer
um up na nossa vida, uma mudança. E quem realiza essa obra é o Espírito Santo de Deus, pela força da palavra anunciada, proclamada todos os dias ao nosso coração. E eu preciso pedir ao Senhor um encontro pessoal com esse Cristo vivo, ressuscitado, que ao fazer parte da minha vida, transforma a minha vida. Ao fazer parte da minha vida, me faz sentar na porta da cidade e ver que Ele realiza milagres. Ao entrar na minha casa, perceber que esse Cristo senta na mesa, entra no quarto, toca quem está doente. Ao perceber que esse Cristo não deixa faltar, e Ele recolhe muitos peixes. E para que aquela quantidade de peixes? Para a gente deixar para trás. É nos momentos que a gente tem alguma coisa na mão, porque nós precisamos deixar algo. Não é só seguir, é deixar algo, deixar uma segurança, deixar uma certeza, deixar um medo. A palavra hoje de Deus diz: não tenhas medo. E quando eu orava ontem, na verdade na terça-feira, eu falava: Senhor, olha a experiência de Pedro. Ele fracassou uma noite inteira, que vergonha. E vem o mestre e pede ele para poder lançar de novo. Ele não teve medo do seu fracasso de uma noite inteira. Ele não teve medo de não ter conseguido chegar no seu objetivo como pescador. Ele ouviu, ele acreditou. E meus irmãos, e se o Senhor quer chegar nos seus fracassos? E se o Senhor quer te ajudar a largar mão, a perder, a deixar para trás, para poder segui-lo? E eu não falo só de seguir a uma vocação. E se tem aqui aqueles que são interpelados pelo Senhor, há uma vocação, há um chamado específico, que o Espírito Santo faça arder teu coração e tua alma. Porque Jesus continua chamando seus seguidores. Mas eu quero falar dessa vocação comum que eu e você temos, de cristãos, de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo. Essa é comum a todos nós. E nós somos chamados a seguir Jesus. Mas para seguir é preciso deixar para trás. O que você precisa deixar, meu irmão? O que você precisa deixar? E eu ouso até dizer, o que você precisa deixar que o Senhor toque? O que você precisa deixar que o Senhor coloque a mão dele? Jesus estava na barca de Pedro. Vamos convidar Jesus para entrar na barca da nossa vida hoje? Está disposto? Você deseja? A gente às vezes precisa dar consentimento. Vamos dar esse consentimento a Jesus, essa liberdade a Jesus. Jesus, eu quero que o Senhor entre na barca da minha vida. Eu desejo que o Senhor entre na barca da minha história. E faça o que o Senhor precisa fazer. E aí tem essas fases, né? Eu dou consentimento, eu permito que ele entre, porque é bonito, né? Jesus pede para entrar na barca. Jesus pede, olha que humildade. Jesus pede para entrar. Ele pergunta: posso subir? Permita-me subir. Permita-me entrar. E quando ele entra, ele é capaz de transformar uma noite de fracasso em bênçãos. Ele é capaz de transformar uma noite de fracassos em fartura. Ele é capaz de transformar uma noite sem sentido, vazia, em algo capaz de
porque quem enche as redes é o Senhor. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você veio essa noite para que, como eu também, preciso entender, quem transforma é o Senhor. Vamos dizer isso? Quem transforma é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem resolve as minhas vidas é o Senhor. Ele conta comigo, porque Ele me pede para subir na barca. Mas quem faz é Ele. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E nós precisamos entender, não é para suas forças. Não é, o milagre não aconteceu pelos braços de Pedro e dos outros. O milagre aconteceu pela voz do Cristo. Lança a rede para águas mais profundas. Você só emprestou o seu braço para puxar. Você vai emprestar o seu coração, a sua vida. Olha que coisa mais bonita, gente, é lindo. Você vai emprestar o seu barco. Você vai emprestar seus braços. Você vai emprestar seu coração, sua vida. Só que depois que você emprestar, aqui está a chave do Evangelho. Você empresta. E aí você entende que é bom. E aí Ele faz o convite, vem e segue-me. E aí a gente é capaz de deixar. Eu quero pedir ao Senhor para mim e para você, primeiro que nós permitamos que Ele entre no barco da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, da nossa família. Se precisa lavar a rede, vamos lavar. Se precisa costurar, vamos costurar. Vamos deixar o Senhor refazer. E pelo poder do seu Espírito Santo, ao longo desses dias de cerco, nós sermos interpelados por sua palavra. Porque a palavra ela vai sendo gestada em nós, gerada em nós, como uma criança é gerada no seio de uma mãe. A palavra vai gerando quem? Cristo na nossa vida. Quanto mais eu leio, mais eu quero, mais eu vivo. E a minha vida se torna dele, a minha vida, o meu coração vai se tornando como dele. E já não cabe mais outras coisas. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a viver essa experiência. Se te ajuda a rezar, a fechar os teus olhos. Eu percebi que muita gente durante a pregação foi escorregando na cadeira, né? A gente vai escorregando na cadeira, o cansaço do dia. Senta direito, por favor. Senta direito, sim. Cabeça erguida, coluna ereta. Sabe, para você rezar com vontade. Não cede ao desânimo, não. Não é hora do desânimo. É hora de nós pescarmos com o Senhor. É hora de nós entrarmos para as águas profundas da nossa vida, do nosso coração. Vai dizendo com as suas palavras: Senhor, pode subir na minha barca. Pode subir, Senhor, na minha vida, na minha história, no meu coração. Entra na casa, na minha casa, no meu coração. A barca de Pedro hoje é a sua vida, é a minha vida. A barca de Pedro é a igreja. É por isso que o Senhor nos chama a tua igreja.